E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala um pouco mais a respeito de doenças respiratórias para que tenhamos um pouco mais de cuidado com a nossa saúde. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos retornar ao tema que nós estamos discutindo nessa série sobre os problemas respiratórios. E eu começo com uma pergunta. Por que será que algumas pessoas têm uma tendência maior a ter problemas respiratórios? Os problemas respiratórios, eles são muito comuns nessa época do ano. Mas aquelas pessoas que já têm de base algum problema pulmonar, por exemplo, um enfisema, uma bronquite, uma asma, ela está mais sujeita nessa fase do ano que nós estamos enfrentando temperaturas mais baixas, uma secura do ar um pouco mais intensa, a movimentação de poeiras e de resíduos do ar faz com que essas pessoas, ao inalarem essa poeira ou esses dejetos, acaba tendo um comprometimento maior da sua parte respiratória. O principal comprometimento que nós vemos é com relação às infecções, sejam elas as gripes, os resfriados comuns, ou aquelas mais intensas, ou até inclusive as infecções pulmonares mais graves, como as pneumonias, as bronquites secretivas, com aumento da expectoração de catarro. Isso caracteriza um quadro de agravamento de uma situação de base da sua condição pulmonar. Bem, e essas condições pulmonares pré-existentes, as principais que eu já citei, mas eu vou detalhar um pouquinho mais, é com relação à asma e o enfisema e a bronquite, que essas duas últimas, como todos vocês sabem, está muito ligada ao problema do tabagismo. Aquelas pessoas fumantes de longa data que comprometem o seu sistema respiratório, principalmente a parte pulmonar, e que faz com que essa região do nosso corpo, esse órgão, esteja mais suscetível às intempéries. Nesse momento em que nós temos as temperaturas mais baixas, o nosso sistema imunológico dessa região ele está um pouco mais comprometido. A secura do clima também leva a uma diminuição da secreção das vias aéreas, principalmente de nariz e de garganta, que tem uma função importantíssima para a retenção dessas partículas. Então, com o tempo mais seco, há uma tendência, inclusive pessoas, terem até um sangramento da mucosa nasal por conta dessa secura. Isso já impede uma boa parte da barreira contra essas infecções. Então a dica é nós mantermos sempre o ambiente da melhor maneira possível umidificado, seja através de toalhas molhadas que a gente pode colocar no dormitório ou até de vaporizadores com água quente ou mesmo esses eletrônicos que proporcionam uma maior umidade do ar que facilita a umidificação das vias aéreas, a retenção dessas poeiras e impedindo que essas partículas possam chegar até os nossos pulmões e ali provocar uma infecção. Então fica aqui a nossa dica, que nesse período do ano vamos tomar cuidado com a nossa parte respiratória, estando sempre em ambientes umidificados, colocando às vezes soro fisiológico nas narinas para que essa umidificação seja mais adequada e principalmente cuidando da hidratação. Beber água, a mesma orientação que a gente faz no período do verão, serve para essa fase agora. A hidratação do nosso corpo com líquidos, de maneira geral, ajudam muito a umidificação das vias aéreas e facilita, então, as defesas contra essas infecções tão comuns e tão frequentes nessa época do ano. Com essas dicas, eu espero que todos tenham uma excelente semana, sempre com muita saúde. E até o nosso próximo quadro.